Até apanhar a gente apanhava, né? E quando a gente não ia fazer um serviço que ele queria, ele pegava e botava o capataz dele para bater na gente. Como é que pode alguém tratar outro como escravo, né? Submeter outro à escravidão? Essa situação marcou muito. Eu acho que foi a situação que mais marcou, na verdade. É um critério razoável você estabelecer que o acesso aos níveis mais elevados de ensino, eles devem ser privilegiados pelas pessoas que nunca tiveram acesso ao ensino superior. Fiquei desesperado, eu já tinha vaga, é muito difícil passar aqui na faculdade que eu passei, então foi tudo de água abaixo. São pessoas que, em geral, não conseguem exercer suas atividades da vida diária, seja de higienização, seja de alimentação, né? Então, são pessoas dependentes de outras e o estímulo foi exatamente para que essas pessoas possam remunerar outras pessoas que ajudem nas suas atividades da vida diária. Tudo isso e muito mais no Via Legal, que começa agora. O Via Legal de hoje começa mostrando uma realidade que, infelizmente, lembra a época do Brasil colônia. A Polícia Civil flagrou na zona rural do estado do Rio de Janeiro trabalhadores em situações precárias, submetidos a um regime muito parecido com o da escravidão. Os funcionários eram, inclusive, vigiados por um capataz e chegaram a ser agredidos durante o trabalho. Os donos da propriedade foram julgados e condenados pela Justiça Federal. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Cerca de 21 milhões de pessoas ainda são vítimas de atividade escrava no mundo. Um crime que movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Afirmava-se que o Brasil não tinha trabalho escravo, mas foi pela pressão dos organismos da sociedade civil, pela possibilidade de documentação de casos concretos encontrados pela fiscalização do trabalho e com a atuação do Ministério Público, que o Brasil finalmente mudou a sua posição diante do tema, assumiu publicamente que existia sim essa mazela no nosso país, mas que havia plena disposição para o seu combate. Entre 1995 e 2013, mais de 46 mil trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão. Um dos casos mais recentes aconteceu em São Fidélis, no norte do estado do Rio de Janeiro. Em abril de 2014, 3 trabalhadores rurais foram encontrados escondidos dentro desta fazenda de cana-de-açúcar. A operação da Polícia Civil foi montada depois que uma outra vítima fugiu e conseguiu pedir ajuda. Eu pedi para o pessoal se espalhar para procurar esses outros escravos, né? É quando, logo em seguida, numa vala, estavam mais 3 escravos deitados, escondidos, por determinação desse dono da fazenda. Todo carro, veículo que chegava nas proximidades, ele mandava que ele se escondesse para essas pessoas não encontrarem, né? Não terem contato com eles para esconderem aquela situação que estava sendo realizada, feita ali na fazenda. De acordo com o delegado, durante as primeiras conversas com os trabalhadores, eles revelaram que faziam jornadas exaustivas sem remuneração. À noite, eram trancados em um alojamento improvisado e só saíam para trabalhar. Até apanhar a gente apanhava, né? E quando a gente não ia fazer um serviço que ele queria, ele pegava e botava o capataz dele para bater na gente. O dono da propriedade, Paulo César Azevedo Girão, o filho dele, Marcelo Conceição, e o capataz, Roberto de Araújo, foram presos em flagrante. Na Justiça Federal, eles responderam por crimes contra a organização do trabalho.
Os 3 foram condenados a penas que variavam de 7 a 10 anos de prisão. O advogado de defesa recorreu da sentença, mas os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entenderam que os depoimentos das vítimas, as provas materiais e o relato dos policiais não deixavam dúvidas. Os trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão. Para Carlos Eduardo Mota Ferraz, que defende os réus, vai ser difícil reverter a decisão nos tribunais superiores. Mas ele continua sustentando que a condição de trabalho escravo nunca existiu. Eles diziam que não tinham liberdade absolutamente nenhuma. 15 testemunhas vieram e disseram, não, eles andavam na rua normalmente, tal, podiam sair e tal. Eles disseram que nunca tiveram dinheiro. Aí veio um cabeleireiro e falou, não, eles cortam o cabelo comigo e quem paga são eles. E não tem ninguém os vigiando. Se, evidentemente, não lhes foram pagos alguns direitos como férias, 13º, recolhimento de fundo de garantia, isso tem a ver com a justiça do trabalho. Entre o resgate dos trabalhadores e a sentença da Justiça Federal, apenas 8 meses se passaram. Para o ministro Lélio Bentes, o julgamento rápido de casos envolvendo o trabalho escravo é fundamental. Quem ainda insiste na exploração dessas situações atentatórias à dignidade humana, mais cedo ou mais tarde é flagrado e será chamado a responder por seus atos perante o Poder Judiciário. Lélio coordena o projeto Ação Integrada, que ajuda trabalhadores resgatados a começarem uma vida nova. No Rio de Janeiro, a iniciativa atendeu 162 pessoas no ano passado, entre elas as vítimas de São Fidélis. Uma semana depois, a gente já tinha conseguido fazer a inserção delas no mercado decente de trabalho. Uma resolveu que ia ficar com a família e um senhor que foi o mais complicado, a gente também conseguiu trabalhar ele com a família dele. Apesar da experiência em campo, o delegado que participou do resgate admite: vai ser difícil esquecer a crueldade flagrada na última operação. Quando a gente se depara com isso, a gente não acredita que existe essa situação. Como é que pode alguém tratar outro como escravo, né? Submeter outro à escravidão? Essa situação marcou muito. Eu acho que foi a situação que mais marcou, na verdade. O assunto agora é educação. Com um corte no orçamento feito pelo governo federal, muitos programas foram afetados. Um deles é o FIES, que permite ao estudante financiar a graduação em universidades particulares. A mudança nas regras ainda gera muita reclamação, principalmente porque os candidatos não tiveram tempo de se adaptar ao novo modelo. Juanito é formado em enfermagem, mas sempre quis cursar medicina. Para conseguir realizar o sonho, entre um plantão e outro, se dedicou aos estudos. Foi muito complicado, porque eu trabalhava durante o dia, de manhã e tarde, aí chegava em casa, me arrumava e ia para o cursinho. Tanto esforço deu resultado. Em julho deste ano, o paraibano foi aprovado na Faculdade de Medicina desta instituição particular do Recife. Por aqui, as vagas são muito disputadas, apesar do valor da mensalidade, R$ 5.200. Para Juanito conseguir começar o curso, foi preciso planejamento. Eu me organizei, juntei um dinheiro para pagar a mensalidade, pagar uns 2 ou 3 meses para ter o tempo de conseguir o FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação de alunos matriculados em faculdades particulares. Juanito fez o vestibular contando que seria incluído na lista de beneficiados, mas acabou esbarrando em uma portaria do governo que só entrou em vigor quando o resultado da prova foi divulgado. De acordo com a nova regra, quem já tem uma graduação não pode se inscrever no programa. Fiquei desesperado, eu já tinha vaga, é muito difícil passar aqui na faculdade que eu passei. Então foi tudo de água abaixo, entendeu? Foi horrível. Se sentindo prejudicado, o enfermeiro decidiu procurar a Defensoria Pública, que entrou com uma ação na Justiça Federal. O que a gente alegou, no caso, foi basicamente a violação ao direito à educação, porque houve uma restrição muito grande desse direito por conta da portaria, e também uma violação ao princípio da segurança jurídica, porque a portaria foi mudada algumas semanas antes do início das inscrições do FIES. Nos tribunais, a Advocacia Geral da União argumentou que as mudanças no programa fazem parte do ajuste no orçamento do governo e que o objetivo é garantir o direito à educação de quem ainda não conseguiu ter acesso ao ensino superior.
A política pública ela deve ser observada sob seu aspecto geral, né? Até porque a sua execução, a sua implementação e a sua ideia, ela é feita para todas as pessoas. No caso que estamos tratando, que é o do FIES, que é um financiamento para o acesso ao nível superior, é uma política que depende de recursos financeiros para ser implementada. E como os recursos, sobretudo no contexto atual que vivemos de ajuste fiscal, não são ilimitados, eles são reduzidos, é um critério razoável você estabelecer que o acesso aos níveis mais elevados de ensino, eles devem ser privilegiados pelas pessoas que nunca tiveram acesso ao ensino superior. Mas não teve jeito. O juiz federal que analisou o pedido determinou que a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aceitassem a inscrição do estudante no FIES. No entendimento da Justiça, a restrição deveria ter sido divulgada com mais antecedência para que o candidato tivesse tempo de se adaptar às novas regras. Com a decisão, o Juanito conseguiu se inscrever no FIES, mas agora depende da nota do Enem para ter direito ao financiamento. É que o governo só faz o repasse a candidatos que atingem uma pontuação mínima no exame. Enquanto espera o resultado, o estudante segue no curso, conciliando estudo com muito trabalho. Eu estou me virando trabalhando no final de semana, sábado e domingo, que eu vivo um sonho acordado. Medicina é uma coisa que eu quis desde criança e não me arrependo. Como eu falei para vocês, se for necessário eu trabalhar em 3, 4 empregos, eu trabalho. Estudo no emprego, seja o que for, mas eu vou concluir. Se Deus quiser. Em São Paulo, uma aluna do curso de veterinária precisou entrar com uma ação na justiça para não perder a vaga na universidade. Apesar de ter passado no vestibular para estudar no período da manhã, a instituição de ensino restringiu a matrícula ao turno da tarde. Todos os dias pela manhã, Débora gasta mais de 1 hora no trajeto entre a universidade, que fica na cidade de São Paulo, e a casa dela em Osasco, na região metropolitana. A estudante está no 2º ano do curso de medicina veterinária. Eu queria cursar a faculdade no período da manhã, porque eu sabia que o meu curso requer estágio, e os estágios são mais fáceis no período da tarde e noite, então já tinha um objetivo da manhã. Foi por isso que, na época de se inscrever no vestibular, a estudante resolveu disputar uma vaga do curso matutino oferecido pela Universidade Anhembi Morumbi. O problema é que, depois de passar na prova, veio a surpresa. No momento que eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu para fazer minha matrícula recolheu meus documentos. Quando ela viu que eu tinha escolhido para o período da manhã, ela falou, não, mas as vagas do período da manhã já foram preenchidas. O que a gente pode fazer é colocar o seu nome numa lista de espera e a gente te matricula à tarde. Ela falou, não, tá errado isso aí, porque no meu boleto, quando você paga a matrícula, estava escrito exatamente meu curso, o campus e o período que eu iria fazer. A universidade alegou que, para assegurar uma das vagas disponíveis, além de passar no vestibular, a estudante precisava ser uma das 180 primeiras aprovadas a requerer a matrícula. Uma regra que, segundo Débora, não estava tão clara no edital. Para não perder o ano, ela entrou com um pedido de liminar na Justiça Federal. O deferimento da liminar evitou que ela sofresse prejuízos materiais, né, a princípio, e não atrasasse o prosseguimento do seu curso em medicina veterinária, porque ela está inscrita no FIES e o FIES também estipulou um prazo específico, fixo, de tal modo que ela precisaria, então, efetivar sua matrícula. Apesar da Constituição Federal assegurar às universidades autonomia didática e administrativa, qualquer edital precisa ser escrito de maneira clara e objetiva. Foi com esse entendimento que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a decisão de primeira instância e determinou que a instituição fizesse a matrícula de Débora, no turno que ela havia concorrido. A Anhembi Morumbi não quis se pronunciar por considerar esse um caso isolado. A presidente da Comissão de Direitos da Educação e a Informação da OAB de São Paulo explica que instituições privadas de ensino superior poderiam evitar esse tipo de situação para não sobrecarregar o judiciário. E lembra, essas universidades devem seguir, além da Lei das Diretrizes e Bases, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos por esse lado essa relação que há de consumo. A relação de consumo, nós verificamos que no Código de Defesa do Consumidor, ele traz exatamente isso. E a própria Constituição, ela diz a defesa do consumidor, que
diz o seguinte: objetividade e clareza nas relações jurídicas e contratuais. Clareza também no edital, desde o ingresso do aluno na universidade, ou seja, no processo seletivo também. Se a universidade tivesse pontuado, com certeza não estaríamos nessa questão, nessa celeuma, né, jurídica. Com a decisão judicial, os estudos de Débora não foram prejudicados e a universitária deve se formar daqui a 3 anos. Era minha aquela vaga, era meu direito aquilo, então eu fui atrás por causa disso. E era uma faculdade que eu sempre quis fazer o meu curso naquela faculdade, porque eu sei que tem uma estrutura excelente. Então eu falei, não, é aqui que eu quero e eu vou. Aí quando eu consegui, eu fiquei bem mais aliviada, porque eu consegui aquilo, a minha recompensa do meu estudo, de ter ido, de ter feito um vestibular. No Brasil, qualquer pessoa segurada do INSS que, por causa de doença ou acidente, se vê obrigada a parar de trabalhar, tem direito à aposentadoria por invalidez. Hoje, cerca de 4 milhões de aposentados recebem o benefício. Além do pagamento mensal, dependendo do caso, o contribuinte também pode receber um valor extra para contratar um cuidador. É o que está previsto em lei, mas nem sempre o auxílio é concedido de forma tranquila. Flávio sempre valorizou a independência. Aos 19 anos, começou a trabalhar, mas foi surpreendido pelo destino. Aos 29 anos, sofreu um acidente. Uma forte pancada na cabeça provocou o rompimento no nervo óptico e a cegueira irreversível. Quando eu perdi a visão há 17 anos, eu fiquei nervoso, desacreditado. Em um centro de reabilitação de Brasília, Flávio aprendeu a viver de um novo jeito, se adaptando à situação. Mas voltar ao trabalho de laboratorista em uma fábrica de bebidas ficou impossível. Aos 30 anos, ele foi aposentado por invalidez. E quem sempre se virou sozinho passou a depender da ajuda de parentes e amigos para conseguir fazer as atividades mais simples do dia a dia. Para ir resolver minhas coisas, ir ao banco, ir ao próprio INSS, ir numa loja comprar, eu precisava, sempre estava precisando de ajuda de uma outra pessoa. Um vizinho, um amigo, né, um conhecido. Às vezes eu colocava combustível no carro dele, às vezes eu tinha que dar um agrado, né, outro tinha que pagar mesmo, para eles irem comigo resolver essas questões. A vida ficou um pouco mais fácil depois que Flávio conheceu Platão. O cão-guia faz as vezes de filho e melhor amigo. Há 10 anos, a dupla ganhou reforço. Rosiane, a esposa, passou a se dedicar exclusivamente aos cuidados com o marido. Tudo eu tenho que auxiliar ele, né? Eu não posso, por exemplo, às vezes eu tenho um compromisso. Digamos que eu tenho um compromisso aí ao médico, que eu não posso faltar uma consulta e ele está em casa. Então eu tenho que fazer tudo antes, deixar tudo pronto para ele, né? Se for o caso, já deixar a comida esquentada, só no ponto dele pegar, que ele não pode estar mexendo com fogo, essas coisas, né? No caso de pessoas como Flávio, que precisam da ajuda constante de um parente ou até mesmo de um cuidador, a legislação previdenciária garante um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício mensal. Hoje, pouco mais de 200 mil segurados do INSS recebem essa ajuda. São pessoas que, em geral, não conseguem exercer suas atividades da vida diária. Seja de higienização, seja de alimentação, né? Então, são pessoas dependentes de outras e o estímulo foi exatamente para que essas pessoas possam remunerar outras pessoas que ajudem nas suas atividades da vida diária. Para ter direito ao benefício, a Previdência Social exige que seja comprovada por meio de exames e perícia a necessidade de ajuda constante. Mas em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, uma aposentada não conseguiu convencer os médicos do INSS e teve o pedido negado administrativamente. A mulher recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em Brasília, os desembargadores entenderam que a aposentada mineira tem direito ao benefício, como explica este advogado.
O fato da perícia ter sido negativa, ter sido indeferida, não deve ser, em hipótese alguma, razão de desânimo para uma continuidade de luta no Poder Judiciário. Porque tem uma máxima no direito processual: o juiz não está subordinado ao que disse o perito. Quem já recebe o acréscimo no salário sabe a diferença que o valor faz, não só no bolso, mas para a qualidade de vida. Tem me ajudado bastante, é o que tem feito uma diferença, né, em cima do meu salário. É muito importante para a vida dele e para a minha também. Você já deve ter visto aqui no Via Legal decisões da Justiça que obrigaram o poder público a fornecer de graça determinado tipo de medicamento. Hoje a gente mostra um caso diferente. Para ter acesso a um tratamento muito específico, uma moradora do Paraná terá de provar que nenhuma das alternativas oferecidas pela rede pública é eficiente. Max perdeu a conta das noites que passou em hospitais para controlar as crises de asma. Sensação de agonia, é uma coisa desesperadora, na verdade, né? Tu entra tu tá num quarto ali, quando vê do nada, tu já começa a sentir aquela falta de ar, não tem bombinha, às vezes não tem nebulizador, daí é complicado. Sofrimento que se agrava com as mudanças bruscas de temperatura, o que é muito comum aqui no sul do país. Tomava comprimido Meticortem e usava bombinha Aerolin. Dali em diante, depois que eu me internei pela primeira vez, com 8 anos de idade, a vida inteira depois dali até agora. Assim como ele, cerca de 6 milhões de brasileiros sofrem de asma, uma doença crônica que afeta as vias respiratórias e o pulmão. Quando não é tratada, ela pode levar à morte. Infelizmente, a asma não é só no Brasil, mas no mundo todo. No nosso caso aqui de Brasil, a cada ano morrem cerca de 2.000 pessoas como consequência de um episódio grave de asma. Isso, obviamente, que pode ser prevenido, isso pode ser, digamos, modificado na medida que a assistência médica seja mais pronta, que as pessoas façam os tratamentos de manutenção de uma forma mais cuidadosa, né? No ano passado, 116 mil pessoas foram internadas na rede pública com o diagnóstico de asma. Os remédios para tratamento e prevenção são fornecidos de graça pelo Ministério da Saúde. E, de acordo com este pneumologista, tem eficácia em boa parte dos casos. Se nós considerarmos os medicamentos assim mais tradicionais, né, a budesonida, que é o anti-inflamatório, existem outros anti-inflamatórios desse tipo, mas o mais comum que se usa é a budesonida e o formoterol, que é um broncodilatador de efeito prolongado. Então, os medicamentos que contêm essa associação são bons para controlar a maioria dos pacientes com asma. Mas apesar de todas as alternativas oferecidas pelo SUS, uma moradora de Maringá, no Paraná, entrou na Justiça Federal para receber um outro medicamento. A mulher, que sofre de asma brônquica, alegou ter feito vários tratamentos e em nenhum teve o resultado esperado. Mas o argumento não foi aceito. Ela então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também negou o pedido. Nós temos no SUS protocolos e remédios recomendados para determinadas doenças. Então, para que seja fornecido um medicamento que não está no chamado RENAME, que é a Relação Nacional dos Medicamentos, que são aqueles que o SUS fornece aos seus pacientes, nós temos que ter uma prova cabal, uma prova pericial forte de que os remédios, as alternativas que estão no RENAME, os remédios que são fornecidos pelo SUS, foram ineficazes. Ainda segundo o relator do processo, o remédio solicitado pela autora da ação, o Omazilumab, só deve ser usado em casos muito específicos e após esgotadas todas as possibilidades disponíveis na rede pública. Esse remédio que ela quer utilizar é um remédio realmente, digamos assim, com efeitos graves
E a recomendação clínica para esse remédio é que a pessoa tenha internações frequentes. Ela está com 40 anos, a última internação dela foi aos 14. Que a pessoa seja inabilitada para trabalhar, ela está trabalhando. E que tenha um problema ventilatório brônquico, é asma, né? Grave, e no caso dela é moderado. O especialista alerta: quem sofre com a asma deve buscar orientação médica, mesmo quando não está em crise. Às vezes a pessoa com asma toma um remédio, está tomando um remédio há 5 anos. Aí eu pergunto, última vez que viu o médico que receitou o remédio? Já faz anos e anos. Quer dizer, a asma muda sazonalmente, ela muda às vezes num período não muito longo. Então é necessário revisar o paciente para ajustar os medicamentos em uso ou até para trocar medicamentos que sejam necessários. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!